Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Então hoje eu trago uma palavra que é fundamental refletirmos acerca de que eu preciso praticar bons princípios para que eu possa praticar boas atitudes e ter, como diz, um bom resultado sobre isso. Princípios e atitudes são duas coisas que estão estritamente ligadas, mas ao mesmo tempo são duas coisas que são diferentes. E eu vou provar a vocês como. Eu escolhi aqui para exemplificar essa questão dois textos, dois conceitos e um personagem bíblico que é Davi. Ele passou por essas duas questões de viver princípios antes de atitudes e de tomar atitudes de forma impulsiva e que lhe desencadeou uma série de problemas. Então eu tenho que dar o conceito do que é a palavra princípios. Princípios são fundamentos, verdade, juízo, aquilo que é bom, firme, valioso, cujo alicerce e perfeição são vindo do correto, do coerente, do que é bom e principalmente vem da vontade do Senhor nosso Deus. E onde eu acho esses princípios? Eu acho nas Sagradas Escrituras. O que o Senhor fala para mim acerca de situações, acerca de problemas, acerca de perguntas e respostas, se eu peço ao Senhor, se eu oro, então o Senhor, Ele me dá essa direção. Agora, atitudes são posicionamentos que podem ser dominados pela negatividade do subconsciente, da impulsividade, e que, embora exista atitudes plausíveis de pessoas assertivas, que são maduras, mas, na verdade, se há também pessoas que tomam uma postura passiva, ou agressiva, ou negativa, ou muito impulsivas na sua vida e que leva o ser humano a agir não de acordo com os princípios, mas de acordo com o instinto e com a precipitação e com atitudes impensadas. Então, princípios levam a resultados corretos e muitas atitudes, como eu já falei, podem desencadear uma série de problemas na nossa vida. E com isso mesmo, para explicar, exemplificar biblicamente o que eu estou falando, eu escolhi dois textos, eu escolhi um personagem que é Davi. Ele em duas situações diferentes. Em primeiro lugar, ele em 1 Samuel capítulo 30, quando ele chega de viagem e ali ele e seus 600 homens se deparam com o ímpeto dos amalequitas que tinham passado pela cidade, que tinham
como diz, posto tudo a fogo, levado cativos as famílias deles, as mulheres, o que eles tinham. E ali a Bíblia diz que Davi, quando viu aquela situação, ele chorava até que não houve mais força para chorar. Ah, mas Davi chorar sim. Qual o problema de um ser humano chorar? O ser humano não foi feito apenas de emoções, foi feito de razão e emoção, as duas coisas. Então, a pessoa chegar para sua casa, para sua cidade, ver tudo queimado, ver um cenário desse, o povo desesperado, muita gente ferida, outros foram levados, quer dizer, qual é esse que não choraria? Então, Davi, ele chorou, e ele e os que estavam com ele alçaram a voz, ou seja, eles bradavam de tristeza até que não houve mais força para chorar. Mas aí numa situação crucial como essa, de 1 Samuel 30, o que fez Davi? Ele, além de chorar, angustiou-se muito, porque o povo, sempre quando acontece uma situação dessa, procura apontar uma pessoa específica e não olha para os próprios pecados e não olha que se aos sinistros da vida, aí culpavam Davi. Aí isso angustiou ele mais ainda, porque pensa a pessoa já triste, angustiado, como diz, derrubado, e aí houve alguém culpar e alguém apontar e alguém dizer que, como diz, pior ainda. Pensa numa situação dessa. Mas aí Davi, ele viveu um princípio que está na palavra de Deus. Ele estava triste, o povo estava culpando ele. Ele chegou cansado, ele estava angustiado, ele pensava na família. Mas a Bíblia diz aqui, que, versículo 6, que ele se esforçou no Senhor seu Deus. Então, se esforçar em prol de algo que é bom, em favor da família, para obter as coisas honestamente, para buscar comunhão com Deus, para viver de uma maneira abençoada, a qual Deus abençoe, é princípio do Senhor? É. O que o Senhor disse a Josué? Disse mais de uma vez para ele se esforçar. Disse que era com ele, disse que o abençoaria, disse que estava com ele, e disse a ele, esforça-te e tem bom ânimo, porque é você que vai conduzir esse povo a ir para a terra que eu prometi. Se esforça e ler a minha palavra, e assim prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. Quer dizer, tudo isso está em Josué 1. Aí de novo o Senhor fala, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Estou contigo por onde quer que andares. Quer dizer, então, isso chama-se, além de atitude, isso chama-se um princípio, onde o Senhor honra o esforçado. Agora, o esforçado que é humilde, o esforçado que vive seus princípios, o esforçado que agrada a Deus, o esforçado que busca coisas boas, o esforçado que está na direção de Deus, o esforçado, a esforçada que cuida de fazer por onde agradar a Deus. Então, este esforçado, esforçada, o Senhor abençoe. Isso é um princípio. Se esforce. Não é algo meramente humano, não é algo psicológico,
que quando vê a pessoa assim triste, aí diz, se levanta, sai daí, como diz, fica de pé. Não, não é assim não. É de dizer assim, que a pessoa se esforce no Senhor, que recorra ao Senhor Deus, pedindo força para poder se erguer, se levantar. Precisa se esforçar. Nós estamos vivos para quê? Não é para nos martirizarmos com culpas, não é para sermos estigmatizados por causa de nada, e nem é para ficarmos inertes sem fazer nada, e nem distantes do Senhor Deus. Nós estamos vivos para quê? Para fazer a vontade do Senhor nosso Deus, para andar no seu caminho, para andar nos seus preceitos, para andar conforme a vontade dele. Então Davi, ele se esforçou no Senhor, ele se levantou, porque humanamente falando, como diz, ele estava arrasado, mas ele estava vivo, ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele primeiro chorou e depois se levantou, se esforçou no Senhor. O segundo princípio que ele fez, e que se bem quem dera fosse, todo ser humano fizesse, e bem seria melhor para a sua vida, versículo 7 de 1 Samuel 30 está escrito assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O éfode era uma espécie de estola sacerdotal. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, ou seja, esse povo que tocou fogo em Ziclag, alcançá-la-ei. O Senhor, o que é que eu devo fazer? Em outras palavras, ele estava dizendo. Aí o Senhor respondeu e disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quer dizer, Davi, ele viveu aqui um segundo princípio de quê? De buscar ao Senhor. De buscar ao Senhor é mais do que buscar quando eu preciso. De buscar ao Senhor para adorá-lo. De buscar ao Senhor para saber qual é a vontade dele. De buscar o Senhor nosso Deus antes de pedir antes de tomar uma decisão. Buscar o Senhor nosso Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, ele viveu esse segundo princípio que deveria fazer: procurar consultar ao Senhor. A pessoa enferma no corpo, consulta um médico. A pessoa, quando está com dúvida em algum assunto, procura um professor. A pessoa, quando está querendo reivindicar seus direitos, busca as autoridades competentes da terra. E a pessoa que precisa de uma atitude impossível, de um milagre, ou que quer comunhão com Deus, ou agradar a Deus, ou viver na direção dele, é buscar a Ele, ao Senhor nosso Deus, buscar em oração, buscar em santificação, buscar em renúncia, buscar seriamente, não ficar focado no erro dos outros ou o que está acontecendo, porque problema e erro se há em todo lugar, porque todos são humanos. É justamente você e Deus, porque a salvação ela é individual. Depois aqui mais adiante, a Bíblia diz que Davi foi mesmo com seu exército particular de 600 homens. Aqui diz, versículo 9 de 1 Samuel 30. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás, e seguiu Davi, ele 400 homens, pois 200 ficaram para trás, porque não puderam de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor, ou seja,
Ele vinha com 600 homens, mas devido à viagem, devido ao desgaste emocional, devido à tristeza, devido a eles caminharem mais, devido a tantas coisas, 200 ficaram para trás. Estavam cansados. E às vezes nós estamos assim, cansados demais. E é nessa hora, quando estamos cansados demais, que é melhor ficarmos quietos e pedir ao Senhor que nos livre de tomar qualquer atitude precipitada, de fazer qualquer coisa que não seja correta, de fazer qualquer coisa que não agrade a Deus. Porque é bom, ao tomarmos decisões e viver princípios, é que venhamos a estar bem com nós mesmos. Se a pessoa está enfrentando problemas, então, como diz, ela pode dar um passo errado. Então, é bom estar quieto em momentos como esse. Então, 200 ficaram para trás. Agora, também, isso implica várias lições espirituais. Você é desses que insiste até o fim? Ou que é desses que começa bem e depois fica para trás? E depois para, e depois estagna, e depois volta para o final da fila, e depois tem que recomeçar tudo de novo. Esses 200 que ficaram para trás estavam cansados demais. Há momentos que estamos cansados demais, mas há momentos cruciais em que precisamos nos erguer mesmo mediante o cansaço e pedir a graça sobrenatural do Senhor para vencermos determinadas situações. Então aqui, esses homens, os 200 ficaram para trás e, como diz, 400 seguiram adiante. Ou seja, aqui viveram o princípio de que? De se esforçar no Senhor, de ir à batalha, à luta, mas na direção de Deus. Aqui Davi recebeu resposta e o Senhor disse a ele: persegue esse povo, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Mas até então o Senhor não tinha dito qual era o lugar, onde é que estavam os amalequitas, que lugar eles tinham se escondido. E assim Davi fez igual a Abraão, foi indo e esperando do Senhor um sinal, uma resposta, uma providência. E há momentos na vida que temos que viver dessa maneira, pedindo ao Senhor uma providência, um sinal, não se antecipar, mas alguém pode dizer assim: mas até porque eu faço isso, o que é que eu devo fazer? Continuar fazendo o que você está fazendo. Se quando o Senhor der uma segunda ordem e mandar você fazer outra coisa, aí você faz outra coisa. Mas enquanto, é melhor estar quieto ou quieta, fazendo a mesma coisa do que você, de repente, sair da posição do Senhor, da presença de Deus, tomar uma atitude e assim, de repente, vir problemas e tudo mais. Então, aqui eu quero dizer que 400 foram adiante. E de repente, como diz versículo 11, do nada assim, aparece um homem egípcio que trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram massa de figo, cacho de passas, que era a comida deles antigamente. E aí voltou o espírito, ou seja, esse homem estava fraco. Esse homem estava 3 dias e 3 noites sem comer e doente. Aí quando ele comeu, recobrou o ânimo. É isso que quer dizer. E aí ele começa a dizer, Davi começa a conversar com ele, versículo 13, e disse assim: de quem és? Tu és de onde? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem malequita. E meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias.
demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Então quer dizer, pessoas que, ao descobrirem a verdade, se escutam certas coisas como essas, se embravecem, como diz, e de repente podem tomar atitudes precipitadas. Já pensou se Davi dissesse, é mesmo? Você fez parte do que aconteceu na cidade, então você pagará com a vida. Pegava a espada e cortava a cabeça dele mesmo. Mas aí acontece que se Davi fizesse isso, nem ia resolver o problema, nem ele ia resgatar a família dele de volta, nem ele ia ser vencedor e nem era o certo. Então, Davi disse assim, tu poderia me guiar essa tropa? Ou seja, ele fez vista grossa de certas coisas. Tem certas coisas na vida que não compensa a pessoa se desgastar, fazer guerra, vamos dizer assim, querer sair do sério por causa de certas coisas. Não compensa, porque não vai resolver o seu assunto. Primeiro você pensa, quando a raiva vier, tenta racionalizar, vai resolver meu problema isso aqui? Vai me ajudar? Vai me fazer bem? Isso aqui vai servir para a minha vida? Se não servir, então não perde tempo com isso, continua na direção. Foi o que Davi fez. Continuou na direção do Senhor à risca, sem sair, sem desviar e sem fazer o que não devia. E aqui diz que, e disseram assim, e Davi disse, poderia guiar-me essa tropa? E aquele homem egípcio disse, por Deus, pelo teu Deus, juras que não vai me matar? E eu vou te guiar essa tropa. Ou seja, esse egípcio sabia o Deus verdadeiro qual Davi seguia. Então, antes de dizer alguma coisa, que ele não era bobo, ele disse, jura-me pelo teu Deus que não me matarás. Quer dizer, naquela época, juramento era juramento. Se fizesse um juramento em nome do Senhor, era para cumprir a risca, senão quem fez o juramento ia lidar com o próprio Deus depois. Hoje em dia eu vejo o povo assim banalizar essa palavra juramento e faz juramento diante do altar e daqui a pouco está largando por 2, por 3, por 4, por 5 e faz tratados e quebram e fazem certas coisas aí e diz, não, é um juramento, vou jurar cuidar dos pacientes, daqui a pouco tá matando os pacientes, eu vou jurar falar em nome da verdade e daqui a pouco o dinheiro compra. Então assim a palavra juramento, ela tá tão banalizada, mas acontece que o Senhor Deus está vendo tudo isso está vendo. Então aqui quando diziam um juramento, tem que fazer, porque o próprio Deus está de olho, dizendo, está jurando em meu nome. Aí aqui Davi, como diz, concordou com ele. Quando desceu ali a tropa, ali lutou com os 400 homens, reconquistou as famílias, reconquistou, como diz, as ovelhas, o gado, até despojo. Despojo significava riquezas, digamos, vasos de prata, de ouro, vamos dizer, utensílios, coisas de valor. Ou seja, eles tinham passado em outros lugares e saquearam, e mataram e tomaram para eles. Pois muito bem, Davi, na direção do Senhor, como diz, morreram os amalequitas e ali ficou chamado aquele momento de os despojos de Davi. E ali, como diz, quando Davi voltou para casa, ele voltou em paz, porque a Bíblia diz
Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 64:4 está escrito, porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus tão poderoso que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Davi ele soube esperar, Davi ele soube ser sábio, Davi ele soube cumprir a risca a direção do Senhor. E aí ele voltou como vitorioso e quem queria apedrejar ele já tratou ele com paz, com bênção e vitória. Por quê? Porque ali é como eu digo, se a plantação for boa, que é como diz, praticar o princípio que Deus manda, pode ter certeza que o resultado vai ser bom. Agora, que tudo que fizermos em nome do Senhor, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo com o coração aberto em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai. É assim. Aí receberemos as bênçãos de Deus no tempo dele, ninguém impede. Agora a diferença de atitudes de princípios para atitudes. Ou seja, eu já disse que princípios e atitudes são duas palavras de uma certa forma estritamente ligadas. Porém, também eu quero dizer que o ser humano, por ser impulsivo, ele toma determinadas atitudes, como eu falei a princípio, e que às vezes desencadeia uma série de problemas, como por exemplo, o Senhor mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis, e aí o Senhor vai e cria um transporte particular para ele, que foi a baleia, para levar ele para o lugar. Ou seja, o Senhor tem a sua maneira de chamar a nossa atenção, de nos corrigir, não é? Quando foram botar fogo estranho no altar, o Senhor, como diz, fulminou ali aqueles, porque o Senhor não tinha mandado eles botar fogo naquele momento, nem incenso no altar. O Senhor não mandou, então o Senhor fulminou. Então quer dizer, atitudes, como diz, impulsivas, às vezes tá uma moça, aí, como diz, se apaixona por um rapaz e vice-versa, e daqui a pouco desobedece pai, desobedece mãe, aí vai morar junto, aí daqui a pouco não dá mais certo, aí volta com o filho nas costas, aí daqui a pouco a destrouxa problema, aí para arrumar emprego, aí às vezes os pais não querem de volta, ou se aceita tem que trabalhar, e tem que trabalhar mesmo, e assumir responsabilidade. Então, como diz, nós temos que pensar bem quando formos tomar atitudes. É diferente de princípio. Por exemplo, se uma moça e um rapaz se apaixonam e vão viver numa mesma casa e vão viver lá fornicando, então, como diz, eles estão ali, tomaram uma atitude, mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Que venerado seja o casamento e que fornicação, adultério, essas coisas é pecado. Aí com isso, os que fizeram dessa forma vai ter as bênçãos de Deus? Não vai. Porque viveu a atitude impulsiva, praticou, e não o princípio da palavra de Deus. Então, se eu vivo o princípio da palavra de Deus, observo o que ele diz acerca de uma situação, e se eu procuro viver, então pode ter certeza que a minha colheita, ela não vai ser diferente, ela vai ser boa. Mas se eu ajo impulsivamente, pode ter certeza que eu só vou ganhar problemas e problemas a vida inteira.
Então aqui outra situação com o mesmo Davi, mas que ele parecia que estava mudado, não porque se tornara rei, não porque estava governando Israel, mas porque ele não demonstrava mais aquela espiritualidade que ele tinha, aquela comunhão com Deus, aquela questão de perguntar ao Senhor se podia, se não podia, se era para fazer, se não era para fazer. Ele aqui estava bem diferente assim, e nós vamos ver as atitudes dele como trouxe destroço para ele e para Israel. Em 1 Crônicas, capítulo 21, diz assim, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, ou seja, Satanás incitou, ou seja, ele tentou Davi. Satanás nos tenta, incita, mas não pode obrigar a uma pessoa que serve ao Senhor a pecar. É diferente de quem está na possessão demoníaca. Então aqui Davi, como disse, estava no trono e de repente ele quis fazer a contagem do número do exército para saber quantos tinha. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide e contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso? E o meu senhor, por que isso causa de delito para Israel? Ou seja, Davi tomou uma atitude carnal. Deus não mandou ele fazer o levantamento do censo de quantos homens, quantas pessoas tinha. Deus não mandou ele fazer isso. Ele fez por conta própria, e o inimigo encheu o ego dele de orgulho. Joabe, ele não tinha aquela espiritualidade toda, mas ele era até então, por muitos anos, um servo leal de Davi, tornou-se general do seu exército. E até ele disse assim: mas meu rei, o Senhor tem nos abençoado, por que é que o Senhor está inquieto com isso? O que é que está acontecendo? Versículo 4 diz: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Quer dizer, certas situações, certas atitudes, quando vamos tomar, às vezes o Senhor é tão misericordioso que usa a boca de alguém para nos alertar, ou fala conosco, ou mostra na sua palavra. Mas a obstinação do rei foi tanta que a Bíblia diz que a palavra dele prevaleceu contra a de Joabe. Por quê? Porque ele era o rei da terra, então o outro era general do seu exército. Então, como diz na hierarquia dos homens, o rei, como diz, falou e queria a contagem de quantos homens tinha sobre todo Israel. Quer dizer, Davi nessa situação mostra que estava, vamos dizer, de uma certa forma carnal, não estava em comunhão com Deus. É como se ele se distraiu. Satanás tentou ele e ele, como diz, caiu na tentação de que aqui? Como diz, de se sentir empoderado para saber quantos homens tinha no seu exército.
Versículo 5. Joabe deu a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e Judá 470.000 homens, dos que acrescentavam espada. Porém, de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do Senhor foi abominável a Joabe. E também este negócio pareceu mal aos olhos do Senhor, pelo que feriu a Israel. Ou seja, Joabe ficou indignado, e até o próprio Deus aqui está dizendo que o próprio Deus não achou boa essa atitude de Davi. Porque Davi não devia se gloriar, se sentir empoderado do exército. Davi sempre tinha que manter em sua mente que ele dependia do Senhor para todas as coisas, e que ainda que estivesse, como ele fala no certo salmo, se eu não me engano é no 27, ele diz: ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ou seja, ele tinha que estar totalmente confiando no Senhor e não tomando essas posturas, vamos dizer, carnais, e que chegou diante do Senhor, foi mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Pior é que quando a pessoa toma uma má atitude na vida, uma má posição, como diz, quando a pessoa ela toma uma má atitude sem observar os princípios de Deus, como diz, prejudica os outros que estão ao seu derredor. Ou seja, ele inculcou aquilo na mente, que rejeitou o conselho de Deus, o conselho de Joabe, porque Joabe foi usado pelo Senhor, e daí veio a sentença do próprio Deus. O que é que o Senhor fez? Aqui, quando o Senhor ficou indignado, então, versículo 9, o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses que te consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Pois agora que resposta hei de dar a quem me enviou. Ali Davi angustiou-se demais. Mas como ele sabia do Deus o qual ele servia e do seu pecado, ele disse, versículo 13, em grande angústia estou, mas caia eu nas mãos do Deus vivo, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Ou seja, ele sabia que ser perseguido por Saul 10 anos foi uma tormenta na vida dele. Ele sabia que, de repente, ter que lutar contra os filisteus também era uma coisa terrível. Contra os amalequitas também era terrível. Então, ele preferiu 3 dias na mão do Deus vivo e disse, porque são muitas as suas misericórdias. Ou seja, ele sabia que o Senhor, lá no fundo, teria misericórdia com o povo, mesmo se não tivesse com ele. Então, nós temos que ter cuidado, porque certas atitudes nossas podem prejudicar outros. Nós temos que ter cuidado. Aí aqui diz, versículo 14, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens de uma vez.
E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, o anjo viu, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornão Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Quer dizer, muita gente morreu e foi prejudicada pelo fato de Davi fazer o levantamento dos censos. Aí alguém pode dizer, e Deus mataria os inocentes que não tiveram nada a ver com isso? Bom, não tiveram nada a ver com isso, mas para o Senhor permitir a morte deles, é porque com certeza não estavam agradando ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é justo e Ele é misericordioso e Ele executa juízo. Então, os seus juízos são inquestionáveis e são perfeitos. Então, para Ele permitir tal coisa, é porque, no mínimo, o povo idolatrava muito a Davi. Aqui está. De repente, Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram em terra, ou seja, finalmente ele deixa de tomar uma atitude impensada para viver um princípio do Senhor, que era orar e jejuar quando a coisa tivesse difícil. E disse Davi ao Senhor Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou eu que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do seu povo. Ou seja, ele estava orando e dizendo, mas Senhor, quem pecou fui eu. Por que o Senhor está fazendo isso com as ovelhas de Israel? O que elas fizeram contra ti, Senhor? O castigo que recaia, que seja sobre mim, seja sobre a minha casa. Ou seja, mas aqui, quando Davi passa a orar ao Senhor, aí ele deixa de tomar uma atitude precipitada para agora viver um princípio que era a vontade do Senhor, que era, além de buscar a presença do Senhor, agora de procurar conserto para a vida dele, e que também parasse aquele mal na sua nação. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para um altar ao Senhor na eira de Ornão Jebuseu. Ou seja, o Senhor escolheu um lugar e disse, diga a Davi que vá para lá, para que faça um sacrifício para mim, levante um altar. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. Ornã estava trilhando trigo, e Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, saiu da eira, se prostrou perante Davi com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-mo pelo valor para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi, toma ela para ti e faça o rei meu senhor dela o que bem parecer aos seus olhos, eis que dou os bois para os holocaustos, os trilhos para a lenha, o trigo, a oferta de manjares, tudo eu dou. E disse o rei a Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Ou seja, Davi aqui
ele não cometeu uma barganha, mas ele foi honesto. Então, como diz, às vezes a pessoa diz assim, vou aproveitar dessa situação, a barganha. Ou seja, o que é isso? Uma oportunidade de obter algo. Mas cuidado, porque às vezes pode trazer prejuízo para a sua vida. E aqui Davi disse, não, eu não quero nada que seja doado, eu vou comprar a tua terra, vou comprar tudo, para que eu não ofereça um sacrifício ao Senhor sem nenhum custo. Tem que ser sacrifício em todas as áreas. Ou seja, no caso de Davi, sacrifício para ir até a terra, sacrifício de jejum e oração, sacrifício para comprar a terra que ele dispôs de dinheiro, sacrifício ali para clamar ao Senhor, para que o Senhor, como diz, parasse com aquela mortandade na terra e perdoasse ele. E aqui diz que o Senhor, que Davi deu a Ornã o peso de 600 ciclos de ouro. Era muito ouro. E depois Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto, sacrifício, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor lhe deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Ou seja, Davi, ele recebeu uma sentença de Deus, o povo de Israel. Como eu já disse, tenhamos cuidado, porque nossas atitudes impensadas, precipitadas, ou pensando só em nós mesmos, e não pensando nos prós e os contras, e principalmente sem buscar a direção de Deus, pode prejudicar a nós e aos que estão ao nosso derredor. Como diz, quando fazemos algo dessa natureza, o que nos resta fazer é procurar se consertar com o Senhor, não barganhar com Deus de forma alguma, dizendo assim, não, eu vou buscar Deus enquanto a coisa está ruim. Quando a coisa ficar boa, aí eu abandono Deus. Não faz isso não, porque Ele sabe o futuro. Ele conhece as intenções, os corações, Ele sabe todas as coisas. Ou a pessoa se aproxima com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo interesse de coração, ou então não pensa que tu vai barganhar com Deus, porque não vai não. Outra coisa, a boa ação do ser humano move o coração de Deus. Então Davi aqui, ele se humilhou, ele clamou ao Senhor, ele reconhecia o seu pecado, como diz, e ele ficou aterrorizado. Eu acho que quando amanhecia o dia ele não tinha coragem nem de olhar para o céu assim, porque ele se lembrava do anjo com a espada, o anjo destruidor, está aqui escrito. Ou seja, esse destruidor, ele vinha, como diz, da parte do Senhor, como um anjo de justiça, para fazer aquilo que o Senhor ordenasse. Então, observemos nossa vida para concluir. Podemos observar como nós estamos, o que estamos fazendo, se está tudo bem, quais são as minhas boas atitudes, se eu tenho seguido os princípios do Senhor, as consequências que eu tenho recebido, que tem se passado. Então, tudo isso eu tenho que pôr em pauta e observar, porque, como eu já disse, atitudes e princípios estão estritamente ligados. Agora, são duas coisas distintas, porque princípio
é algo estabelecido. E quando é da vontade de Deus, quer ter a bênção de Deus, só praticar da forma certa e com o coração aberto. A atitude é um posicionamento que eu tomo e que às vezes falta pensar, às vezes falta orar, às vezes procuro agir de forma impulsiva. Então, essa é a palavra que eu deixo, que o Senhor nos abençoe, nos ajude e que o Senhor nos fortaleça. Eu quero dar exemplos. Por exemplo, na Bíblia, Caim foi amaldiçoado por quê? Porque ouviu o conselho da parte de Deus e não seguiu. Ainda matou o seu irmão. Jonas, porque passou aquela intempérie na vida dele de ser engolido pelo peixe, porque não obedeceu ao Senhor. Mas mesmo assim o Senhor poupou a vida dele porque queria que ele pregasse para Nínive. O que aconteceu com Manassés? A vida inteira fez o que era mal. Então ali ele recebeu, como diz, um belo aperto do Senhor. Mas quando ele decidiu também vir para o Senhor, ele também ali teve misericórdia de Manassés. Quando Asa despertou para o Senhor, o que é que ele fez? Tirou os altares consagrados a outros deuses que tinha Israel, como diz, se livrou de um terrível ídolo que a mãe dele venerava, que era Azera, como diz, renovou o altar do Senhor, fez concerto, o povo começou a ver que Deus era com ele, e começou o povo a seguir a ele, ou seja, ele foi abençoado. Essa regra na vida, ela serve para negócios, ela serve para a vida pessoal, ela serve para a vida espiritual, ela serve para todas as coisas. Eu observar o que está escrito e praticar. Mas eu não faço mal a ninguém. Certo, mas se você passa e, digamos, olha assim com indiferença para uma pessoa humilde porque está suja, um morador de rua, a Bíblia diz que quem insulta o pobre, insulta o próprio Deus que o criou. Então, quer dizer, já está quebrando um princípio do Senhor. Mas eu estou procurando me esforçar para andar na presença de Deus. Muito bem, e que o seu primeiro desejo seja agradar ao Senhor, que seja a sua prioridade, independente se Ele lhe abençoe, se não abençoe, independente de como for, adorar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Então, como diz, agir certo para ter a vitória em nome do Senhor Jesus. A vitória é certa quando agimos certos. Certo, Deus abençoe a todos.